Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso curso de Lógica de Programação. Na aula de hoje, nós vamos desenvolver um aplicativo utilizando as variáveis, que foi o assunto estudado na aula anterior. Primeiro, vamos relembrar o que são as variáveis. Elas são um espaço reservado na memória do computador ou do celular, onde os nossos aplicativos podem armazenar informações e consultar essas informações a qualquer momento. Agora, nós vamos desenvolver o nosso primeiro aplicativo utilizando as variáveis. Primeiro, precisamos entender o objetivo do aplicativo. Imagine a seguinte situação: você conheceu uma pessoa, mas essa pessoa é muda ou ela fez alguma cirurgia nas cordas vocais e por algum motivo ela não consegue falar. Mas você quer muito conhecer essa pessoa e conversar com ela. Então, você vai desenvolver um aplicativo que transforma tudo que ela digitar no celular em um áudio que você vai poder ouvir e assim poder conversar com ela. Para você entender melhor como o aplicativo vai funcionar, eu vou mostrar o algoritmo que será usado para desenvolver o aplicativo. O primeiro passo é o usuário digitar a frase em um campo de texto. O segundo passo é o usuário clicar no botão falar. O terceiro passo, o aplicativo pega a frase digitada no campo de texto e guarda dentro de uma variável. Depois, o aplicativo transforma o texto em um áudio e reproduz esse áudio. O aplicativo limpa o campo de texto para o usuário poder digitar a próxima frase. Além disso, o usuário pode repetir o áudio da última frase clicando no botão repetir. Quando o usuário clica nesse botão, o aplicativo pega a frase da variável e transforma em áudio novamente. Primeiro, eu vou acessar a minha conta do App Inventor. Aqui, depois que eu acessei a minha conta, ele já abre no último aplicativo que eu criei. Mas hoje a gente vai criar um novo aplicativo. Então eu vou clicar aqui em Projetos, na opção Iniciar novo projeto. O nome do nosso novo projeto vai ser Minha Voz. Mas como eu não posso dar espaço no nome, então eu vou separar com underline. Eu vou escrever aqui Minha underline voz. Clique em OK. Aqui no nosso aplicativo, a gente vai precisar apenas de um campo de texto, 2 botões e o componente texto para falar. Então, o primeiro que eu vou colocar é o campo de texto. Aqui na paleta dos componentes, na aba Interface de usuário, eu vou usar o componente caixa de texto. Eu quero deixar esse componente utilizando a largura inteira da tela, então eu vou vir na coluna Propriedades e encontrar a propriedade largura. Eu clico aqui em cima dela e escolho a opção Preencher principal. Clique em OK. Assim ele já ocupa a largura da tela inteira. A próxima propriedade que eu vou alterar é a dica. A dica, ela é um textinho que aparece aqui dentro do campo quando o usuário está vendo o aplicativo no celular. Então aqui no texto da dica, eu vou apagar esse texto que está aqui e vou escrever: digite aqui sua frase. Assim, quando o usuário pegar o aplicativo, ele vai ver que dentro desse campo vai estar escrito: digite aqui sua frase. O próximo componente que eu vou adicionar no meu aplicativo é o botão. Ele também está aqui na coluna da paleta de componentes, na guia Interface de usuário. Eu também quero que esse botão ocupe a largura da tela inteira. Então eu vou vir aqui nas propriedades, alterar a largura
para preencher principal e clique em OK. Eu também quero alterar o texto desse botão. Eu quero escrever aqui falar. Então eu venho aqui nas propriedades e aqui tem a opção texto. No lugar desse texto, eu vou escrever a palavra falar e dar um Enter para confirmar. Aqui ele já alterou para mim então o texto do botão. Além disso, eu vou alterar a cor do fundo. Eu vou deixar esse primeiro botão azul. Aí o texto fica um pouco difícil de ler, então eu vou vir aqui e alterar a cor do texto também. Eu vou deixar a cor do texto branco. Já ficou um pouco melhor. Eu posso deixar ele em negrito, então eu marco essa opção. Aí o texto fica um pouco mais destacado. Eu vou clicar aqui sobre ele e vou clicar em renomear. Por que a gente está fazendo isso? Porque na hora que a gente for desenvolver a lógica do aplicativo, fica mais fácil para identificar qual botão a gente está mexendo. Então eu vou colocar o nome dele como botão falar. Tudo junto. Botão com B maiúsculo, falar com F maiúsculo. Aí dou um OK. Depois então vai ficar mais fácil de identificar que esse botão é o responsável por falar e o outro botão que eu vou adicionar agora vai ser o responsável por repetir a fala. Então eu vou adicionar mais um botão aqui. Também vou alterar a largura dele para preencher principal. A cor de fundo eu vou deixar laranja e a cor do texto eu vou deixar branco e também vou deixar negrito. Vou vir aqui na propriedade texto e digitar a palavra repetir. Pronto. E também vou alterar o nome dele. Então vai ficar botão repetir. OK. Para finalizar, eu vou usar o componente texto para falar. Ele fica aqui dentro da opção mídia. E aqui o componente texto para falar. Lembrando que é esse componente o responsável por pegar o texto, que vai ser digitado nesse campo, e transformar em áudio para que a gente possa ouvir o que foi escrito. Agora nós vamos acessar a área de blocos para desenvolver a lógica do nosso aplicativo. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma variável que vai ser responsável por armazenar a frase digitada no campo de texto. Então a gente clica aqui em variáveis, no primeiro bloco, inicializar global nome. Aqui onde está escrito nome é que a gente coloca o nome da nossa variável. Eu vou chamar ela de frase, porque ela vai guardar a frase digitada no nosso aplicativo. E aqui você vê que tem um lugar para encaixar um outro bloco. Nesse caso, é o conteúdo dessa variável. Mesmo a gente não tendo uma frase digitada ainda, ela precisa armazenar algo, mesmo que seja um texto vazio. Então eu vou clicar aqui nos blocos de texto e pegar o primeiro, que é um bloco de texto vazio. Assim, eu criei uma variável chamada frase e dentro dela eu já guardei um texto, só que é um texto em branco por enquanto. Agora, nós vamos pegar o bloco referente ao clique do botão falar e usa esse primeiro bloco, que é referente quando o botão falar recebeu o clique. A primeira coisa que a gente vai fazer é guardar o texto dentro da variável. Para eu guardar alguma coisa dentro dessa variável, eu preciso clicar aqui em variáveis e usar o bloco ajustar. Eu vou conectar ele aqui no bloco anterior. O bloco ajustar
ele serve para alterar o valor que está guardado dentro da variável. Nesse caso, eu vou ajustar a variável frase. Ela vai receber o texto digitado no campo de texto. O campo de texto é esse daqui. Para que eu possa pegar o texto dele, eu vou vir aqui usar o bloco caixa de texto 1, ponto texto. Esse bloco significa que eu estou pegando o texto do componente caixa de texto 1. O próximo passo é usar o componente texto para falar. Eu vou clicar aqui sobre ele e usar esse bloco aqui, que vai chamar o componente e passar a mensagem que ele deve falar. Coloco ele aqui logo abaixo da variável. E qual mensagem que a gente quer que ele fale? A mensagem que a gente acabou de guardar dentro da variável frase. Para obter o conteúdo da variável frase, a gente vem aqui em variáveis, na opção obter e conecto ela aqui. Qual variável que eu quero obter o valor? A variável frase. Agora a gente já pode testar o nosso aplicativo para ver se realmente está funcionando. Eu já estou aqui com o meu celular sendo exibido na tela. Agora eu vou abrir o aplicativo do App Inventor. Vim aqui em conectar. Hoje eu estou usando o assistente AI, que é através da conexão Wi-Fi, como a gente aprendeu em algumas aulas anteriores. Eu digito aqui o meu código e clico em Connect. Vamos testar então. Vou vir aqui digitar uma frase. Bom dia. E clicar em falar. Bom dia. Já funcionou. Então o que aconteceu? Quando eu cliquei aqui em falar, ele chamou esse bloco aqui, que é o botão falar.click. Aí a primeira coisa, ele pegou o texto bom dia e guardou dentro da variável frase. Ele pegou o texto bom dia com esse bloco aqui, ó, caixa de texto 1, que é o nome desse campo, ponto texto, que é a propriedade texto, o texto que foi digitado. Depois que ele já tem a variável frase carregada com o texto que eu digitei na tela, ele chama o componente texto para falar, que no nosso caso, esse componente não aparece para o usuário, mas ele está aqui dentro do nosso aplicativo. E passa para esse componente a frase bom dia, que está guardada dentro da nossa variável chamada frase. O próximo passo, como a gente viu lá no algoritmo, é que quando eu clique no botão falar, ele também limpe o meu campo, para que eu não precise vir aqui, apagar tudo para digitar a próxima frase. Por exemplo, tudo bem? Tudo bem. Nesse caso, ele já tem que apagar para eu digitar a próxima frase. Para que eu consiga alterar o texto desse campo, eu venho aqui no bloco caixa de texto 1 e preciso ajustar o texto dele. Aqui, ó, ajustar caixa de texto 1, ponto texto. Vou colocar esse bloco aqui. Qual que é o texto que eu quero colocar aqui? É um texto em branco. Então eu venho aqui na opção texto e uso o bloco de texto vazio. Vou clicar mais uma vez e ver se já está funcionando. Tudo bem. Aí já limpou. Agora a gente tem que fazer funcionar o botão repetir. Por enquanto eu clico aqui e não acontece nada. O que tem que acontecer? Quando eu clico em repetir, ele tem que falar a última frase que foi digitada aqui. Por exemplo, eu vou digitar eu sou o professor. Eu sou o professor. Quando eu clico aqui, ele tem que repetir para mim o que eu acabei de digitar. Para isso, eu clico aqui no botão repetir dentro dos blocos
e vou chamar a função clique dele. O que eu tenho que fazer aqui dentro? Chamar o componente texto para falar e passar para ele a variável frase, que ela já está com a última frase digitada guardada dentro dela. Então, eu venho aqui em variáveis e no bloco obter. Qual variável que eu quero obter o valor? É a variável frase. Eu sou o professor. Viu só? Então eu clico aqui em repetir. Ele já sabe que dentro da variável frase está guardada aquela última frase que eu digitei, que é a frase eu sou o professor. Quando eu clico aqui, Eu sou o professor. ele chama o componente texto para falar e pega o valor que está guardado dentro da variável frase. E assim a gente finaliza o nosso aplicativo. Então na aula de hoje, nós tivemos a oportunidade de ver na prática como são usadas as variáveis dentro do App Inventor. Na próxima aula, nós vamos aprender a instalar esse aplicativo no nosso celular. Assim você vai poder usar ele em qualquer momento, além de poder instalar ele no celular de outras pessoas também, caso você queira compartilhar aí o seu aplicativo. Até a próxima aula!